aula para gravar e vou dar sequência para não atrasar mais então, tá bom? Então, nós terminamos a aula anterior falando, deixa eu só fazer assim, falando sobre o caso da pizza, que você saía da cama no frio porque estava com fome e tinha pizza na geladeira. E que o elétron, ele se movimentava no circuito porque existia diferença de potencial. E quando você quer montar um circuito, como nós fizemos semana passada usando o simulador, tinham vários pedacinhos de fio que nós colocávamos para ligar um dispositivo ao outro. E era um fio condutor que nós usávamos ali. Então, qual que é a diferença de um condutor para um isolante? O condutor, ele é um material que facilita a passagem dos elétrons. O isolante, ele dificulta. Então, essa dificuldade à passagem dos elétrons, nós chamamos de resistência. Então, cada material tem uma resistência. Os isolantes têm uma resistência muito alta. Os condutores têm uma resistência muito baixa. Todos têm resistência, dificuldade à passagem dos elétrons. Mas os isolantes têm resistência muito alta e condutores resistência muito baixa. Beleza? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou fazer um resuminho disso para vocês num quadrinho. Não, cliquei errado. Aqui. Aí, Diego, seja bem-vindo, meu rei. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Aí. Então, vou fazer um resuminho para vocês aqui dessas duas grandezas que estão associadas a circuitos elétricos. Então, vamos lá. Então, a primeira que eu tinha falado para vocês, ó, era a diferença de potencial. A diferença de potencial, nós usamos a sigla DDP, beleza? Diferença de potencial, DDP. Ela é responsável por gerar a movimentação dos elétrons. Se não tiver DDP, não tem movimento dos elétrons. Beleza? E a outra grandeza que eu tinha falado para vocês é a resistência. O que é a resistência? É a dificuldade a passagem da corrente elétrica. Beleza? Então, essas duas informações são bem importantes, jovenzinhos. E como que eu posso relacionar essas duas grandezas, né? Diferença de potencial e resistência elétrica. Tem uma equaçãozinha, jovens, que a gente pode usar para fazer isso. E eu vou passar essa equaçãozinha para vocês agora. Só vou dar uma destacadinha aqui, ó, diferença de potencial e a resistência. A equação que relaciona os dois é essa aqui, ó, é URI. U é igual a R vezes I. Essa equaçãozinha, ela é chamada de primeira lei de Ohm. Vamos entender o que é cada coisa aqui, ó. A letra U representa a DDP e o R, ele representa a resistência, tá bom? O I nós já tínhamos visto, o I é a corrente elétrica. Então, se você multiplica a resistência pela corrente, você vai ter a diferença de potencial, a DDP, ou seja, a grandeza que faz com que os elétrons se movimentem nesse circuito. Tá bom? E aí, jovens, é legal você entender a questão da corrente elétrica que passa pelo circuito, entender a DDP. A DDP é a tensão que você tem na tomada. Por exemplo, a tua casa tem tomada de 110 volts.
Então, 110 volts é a diferença de potencial da tomada. Então, é importante saber isso. Mas, para nós, o mais importante é saber em termos de energia. Porque eu posso estimar o custo para que esse circuito funcione, o custo financeiro da energia que ele consome. Na semana passada, nós fizemos aquela atividade de nós calcularmos o quanto cada equipamento da nossa residência consumia de energia elétrica. Lembram? O que nós fazíamos? Multiplicávamos potência por tempo. Então, se eu souber a potência, eu sei calcular a energia. Mas aqui eu não tenho a potência. Como é que eu posso calcular a potência de um circuito? Na semana passada, a gente pegava a potência pronta, né? Ou no equipamento, ou a gente pesquisava na internet e encontrava qual era a potência. Aqui, nós vamos ter que calcular essa potência. Então, como que eu calculo a potência de um circuito elétrico? Potência. Jovens, a potência, não vou grifar, deixa assim, vou só fazer o... A potência ela vai poder ser calculada por 3 equações. Qualquer uma delas que você escolher funciona. A primeira delas é o π. Toda vez que eu uso a equação do π, eu lembro daquela musiquinha. E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um cachorro. Lá em casa tinha um cachorro. E o cachorro au, au, o gato miau. Não sei se é da época de vocês essa música. E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Então tem a equação do π, jovenzinhos, que é para vocês poderem calcular a potência de um circuito. Eu amo. Calcular a potência do circuito, sabendo a corrente e a tensão. Ou você pode usar a equação da Pri. P é igual a R vezes I ao quadrado. Também é uma possibilidade. Ou ainda você pode usar a equação do por. Aí você fala, meu Deus, professor, e agora esse monte de equação, qual que eu vou usar? Ó vida, ó céus. Relaxa, jovem, relaxa. Você vai usar o π se o exercício te fornecer corrente e tensão. Você usa Pri se o exercício fornecer resistência e corrente. E você usa o por se ele fornecer tensão, né, DDP, e resistência. Qualquer uma das três você pode usar. As três vão dar o mesmo resultado. Então é mais fácil. Você olha as informações que você tem e vê qual que é a mais conveniente para você poder usar. Porque daí, sabendo a potência do circuito, é só multiplicar pelo tempo, que aí você sabe qual que é a energia que aquele circuito vai consumir. Tá bom? Galera, isso que eu falei para vocês está na página 136 e 137 do livro de vocês. Beleza? Agora a gente vai falar de alguns dispositivos específicos do circuito. Antes de falar desses dispositivos até aqui, querem fazer alguma perguntinha, algum questionamento? Agora é a hora, vai lá. Beleza? Eu vou pegar uma nova lousa, jovens. Se vocês quiserem dar um print na tela, essa é a hora. Em 3, 2, 1, foi. Então, vamos falar ainda de circuitos elétricos. E a gente vai falar de alguns dispositivos dos circuitos, beleza? O primeiro que eu quero falar para vocês, jovenzinhos, são os geradores. Quem que são os geradores? Por exemplo, as pilhas e as baterias. O que o gerador faz, jovens? Ele fornece DDP para o circuito. Lembra que eu falei que para o circuito funcionar tem que ter diferença de potencial? Quem vai fornecer essa diferença de potencial, jovens, é a bateria, a pilha, que são os geradores do circuito elétrico, tá bom? Então, eles fornecem a DDP para o circuito. Essa é a função dele.
Outro dispositivo, jovens, que é bastante importante, que não chega nem a ser um dispositivo, mas é importante, é o fio condutor. Ele é usado para fechar o circuito. Ou seja, você une os dispositivos desse circuito através do fio condutor, tá bom? Por isso que ele é tão importante. Sem ele, você não consegue fechar o circuito. DDP é diferença de potencial. Diferença de potencial. Eu queria usar uma outra cor para não ficar tudo rosa. Vou com azulzinho. Beleza? Então, o gerador e fio condutor são a base. Outra coisa importante, ó, resistor. Galera, o que é o resistor? Olha que loucura. Ele é um dispositivo que tem a função de dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, essa é a função do resistor. Professor, mas por que a gente vai querer dificultar a passagem da corrente elétrica? Qual que é o sentido disso? Quando você dificulta a passagem da corrente, você aumenta a resistência, ela dissipa calor, ela transforma energia elétrica em energia térmica. Então, geralmente, o resistor é usado em chuveiro elétrico, ferro elétrico, chapinha, secador de cabelo, sanduicheira, aquela que deixa o pão torradinho, torradeira, forno elétrico, enfim. Tudo que você coloca na tomada e tem a função de esquentar, tem um resistor ali dentro, que dificulta a passagem da corrente e dissipa energia térmica, ele esquenta, tá bom? O resistor, jovens, pode ser ligado de várias formas diferentes. Por enquanto, eu só estou falando qual que é a função de cada um. Quando a gente for fazer exercícios juntos, aí eu vou explicar o que muda quando você liga um resistor a outro resistor de diferentes formas, tá bom? Hoje a gente só vai entender qual que é a função de cada um. Então, o resistor, ele dificulta a passagem da corrente elétrica. Outro dispositivo que é fundamental, jovens, senão não teria nem sentido ter o circuito elétrico, é o que a gente chama de receptor. O que vai ser o receptor? Ele vai pegar a energia elétrica que está chegando no circuito e vai transformar em outro tipo de energia. Então, por exemplo, o liquidificador. Ele é um receptor elétrico. Por quê? Porque ele transforma energia elétrica em outro tipo de energia, que é a energia mecânica. Então, ele pega a energia elétrica e faz aquela hélice girar, transforma em energia mecânica. A televisão pega a energia elétrica e transforma em energia sonora e energia luminosa. É um receptor. Então, tudo aquilo que vai na tomada para funcionar é um receptor. Ele pega a energia elétrica que chega na nossa residência e transforma em outro tipo de energia. Então, o receptor transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Beleza? Outro dispositivo bem importante, jovens, ele chama no livro de dispositivos de manobra. Eu já vou chamar pelo nome aqui, ó. Fusível. Fio de chumbo. E disjuntor. Jovens, os três têm a mesma função, que é proteger o circuito. Professor, como assim proteger o circuito? Pensa comigo. Você tem lá no teu circuito um receptor que é a televisão, tá? A sua televisão custou, sei lá, 10 mil reais, uma televisão Ultra Mega Power televisão. Tá bom? Última geração, imensa, não passou nem pela porta da casa, teve que fazer uma abertura pelo teto. Aí, jovens, dá uma oscilada de energia, passa uma corrente muito alta e queima a sua televisão de 10 mil reais.
vai ficar feliz? Você vai ficar chateadíssimo. Então, o que a gente faz? A gente coloca um fusível, que limita a passagem da corrente. Se vier uma corrente muito alta, queima o fusível, mas não queima a televisão. Você só troca o fusível, que custa 5, mas não perde a televisão. Sacaram a ideia? Então, a função do fusível é queimar. Queima o fusível, que é baratinho, mas não queima a parte principal aí da placa do seu televisor. Tá bom? O disjuntor, por exemplo, tem um monte de gente usando um monte de coisa na residência. Chuveiro elétrico, chareira elétrica, máquina de lavar roupa, torneira elétrica. O que acontece com o disjuntor? O disjuntor cai. Por quê? Cada dispositivo tem uma corrente mínima, então sobrecarrega o sistema, passa uma corrente muito alta, os fios esquentam, e aí quando os fios esquentam, pode derreter, pegar fogo e matar as pessoas. Então o que acontece? O disjuntor, ele cai, ele abre o circuito. E não adianta você tentar ligar na hora, tem que esperar um pouquinho, ele dá uma esfriadinha, aí você vai lá e fecha. Então é uma forma de proteger o circuito. Cai o disjuntor, mas não danifica a rede elétrica da residência. O fio de chumbo, jovens, ele é usado na indústria. A indústria usa correntes de intensidades muito maiores. E aí o fusível, o fio de chumbo e o disjuntor não dão conta. Então usa o fio de chumbo, porque se a corrente é muito alta, ela derrete o fio de chumbo e aí abre o circuito. Mas agora, pensa a intensidade da corrente para esquentar tanto o chumbo a ponto dele derreter. Então, por isso que ele é usado na indústria, porque é só lá que nós vamos ter uma intensidade de corrente tão alta. Tá bom? Então, falei dos principais para vocês aí. Só falta 2 que tem no livro também, que são os amperímetros e os voltímetros. Eu vou pegar uma nova lousa, jovens, para falar para vocês deles, tá bom? Jovens, falta 2 minutos para acabar a aula, mas eu vou continuar. A gente tem tempo aqui no Zoom ainda, porque a gente começou depois. Eu vou lançar lá no mural, na hora que der o horário, a aula de vocês, beleza? Para a segunda aula, mas a gente continua aqui para finalizar, tá bom? Então, se quiserem dar um print na tela, agora é a hora. Que daí eu vou pegar uma nova lousa. Esse turu. A Humbert falou que não consegue entrar. 13h50 a Humbert falou que não entrava. Ô, prof, é que eu acho que você colocou de um jeito que ele não tava de um jeito de link, sabe? Eu, pelo celular, eu não consegui, daí eu entrei pelo computador. Daí eu copiei, com o mouse eu consegui copiar o link, daí eu coloquei no Google. Pelo celular eu não tava conseguindo. Eu também fiz isso. Tipo, eu copiei aquela parte lá do do HTTPS, eu acho que eu não sei. E daí eu coloquei no... Pois é, agora que eu vi ele também. Por que será que ele ficou assim, né? Eu fiz igual eu sempre faço, editar. Que estranho, mano. Agora virou link. Não sei por que ele colocou tudo junto, mas eu fiz igual eu sempre faço, copiei e colei. Ô, professor, é que eu acho que eu olhei ali e o escrito Zoom tá junto com o link, então eu acho que foi por isso. Não tá agora separado eu dei um ali. passo lá, ele separou, daí virou link. Foi isso aí. Beleza. Tá, vamos encerrar então aqui, jovenzinhos. Já que eu faço a postagem da próxima aula. Deixa eu só... Aí. Aqui, beleza. Então vamos lá, vou pegar uma nova lousa. Arquivo novo. Não. Então, para encerrar, a gente vai falar dos amperímetros e voltímetros. Amperímetro. Voltímetro. E o multímetro. Jovens, olha só. O amperímetro, como o próprio nome sugere, ó, amperímetro, ele vai medir, jovens, corrente elétrica. Então, é um dispositivo que você liga no circuito
para medir a corrente elétrica que está passando por ele. Na semana passada, nós usamos o simulador, e daí lá do simulador tinha um amperímetro, lembram? Nós colocávamos ele no circuito para medir a intensidade da corrente que estava passando pelo circuito. Então, o amperímetro mede a corrente elétrica no circuito. O voltímetro, volt vem de DDP, tensão, diferença de potencial. Então, o voltímetro mede a DDP no circuito. Então, ó, o amperímetro é um dispositivo. Vamos supor que o mouse é meu amperímetro, ele mede corrente. Vamos supor que o celular é o meu voltímetro, mede a tensão. Aí eu vou lá e crio um equipamento que contém os dois. Esse equipamento que contém os dois é o que nós chamamos de multímetro. Então, ele é um dispositivo que contém um voltímetro e um amperímetro. Então, o multímetro ele é um equipamento que contempla os dois. Então, ao invés de você comprar um de cada, você compra o multímetro e o multímetro mede corrente e tensão. Então, ele tem os dois dispositivos embutidos dentro dele, beleza? Ao invés de você ficar carregando um monte de coisa, carrega só o multímetro daí, tá bom? Mas para quem faz pesquisa mais aprofundada, aí as pessoas acabam usando só o amperímetro, só o voltímetro, para poder ter uma precisão maior do sistema. Beleza? Gatinhos e gatinhas, tudo que eu falei aí tem no livro de vocês, beleza? Só que no livro de vocês está na forma de texto. E eu passei para vocês aqui um resuminho, né? Indicando qual que é a função de cada um. Então fica mais fácil para você conseguir identificar. Beleza? Para essa segunda aula, jovenzinhos, vocês vão fazer os exercícios do livro, que vão aí da página 141 até a página 145, beleza? A aula 2 já foi publicada lá no mural e ela está mandando fazer essas atividades que estão lá no planejamento semanal, tá bom? Se tiver algum exercício que vocês não consigam fazer, vocês podem pular, mas anota qual que é a tua dúvida, o que você não entendeu. Por quê? Semana que vem eu vou corrigir junto com vocês esses exercícios. Mas como são 12, talvez não dê tempo de fazer todos. Então eu vou priorizar fazer com vocês aqueles que vocês não entenderem ou aqueles que vocês tiverem mais dificuldade. Tá bom? Então, tentem fazer, se não conseguir, anota, para daí na semana que vem nós podemos fazer juntos esses exercícios, tá bom? Eu vou continuar online aqui, qualquer coisa pode mandar pelo chat também, que nós vamos conversando. Beleza? Perguntinhas e questionamentos, jovenzinhos, podem mandar, vai lá. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Sossegados, tranquilos? Galera, não esqueçam de assinar a chamada, hein? Eu não estou mais tirando foto aqui, então é importante que vocês assinem a chamada para não ficar com falta. Beleza? Então me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau, prof. Tchau, gente. Até semana que vem. Para todo mundo. Tchau, Juliana Polidoro.